Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Pecado por pensamento e adultério. Ouvistes que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente por extensão, para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como, por exemplo, nesta passagem, abre aspas, porque, se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vierem na glória do seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Fecha aspas. Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado, mesmo em pensamento, porque ele é sinal de impureza. Este princípio leva-nos naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Temos de fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma, comprometida no mau caminho, avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e pouco a pouco se liberta de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ele um motivo de progresso, porque o repele com energia. É o sinal de uma mancha que ela se esforça por apagar. Assim, não cederá à tentação de satisfazer o mau desejo, e após haver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, pelo contrário, não tomou boas resoluções, ainda busca a ocasião de praticar o mau ato, e se não o fizer, não será por não querer, mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis. Ela é, portanto, tão culpada como se o houvesse praticado. Em resumo, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Numa, o trabalho está feito, nas outras, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças, na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. O tema de hoje é muito bom. Fala sobre o pecado por pensamento e adultério. Primeiramente, é importante lembrarmos que todos os espíritos são criados por Deus de forma simples e ignorante, ou seja, simples e sem nenhum conhecimento, e estamos todos sujeitos à lei do progresso. Por isso passamos por diversas encarnações para que possamos evoluir, nos purificando até sermos espíritos puros e perfeitos, como nosso Mestre Jesus. Porém, no começo da caminhada evolutiva, é comum trilharmos para caminhos errados, porque temos o livre-arbítrio, mas estamos todos sujeitos a outra lei divina, que é a lei de causa e efeito. Por isso devemos passar por provas e expiações para que possamos nos purificar e evoluir. E é dessa forma que nenhum erro que cometemos passa desapercebido aos olhos de Deus. Estaremos sempre sujeitos a reparar essas falhas que cometemos. Então, muitas vezes, nos pegamos pensando em coisas ruins, e isso, como os Espíritos falam no texto,
é sinal da nossa impureza e do nosso atraso evolutivo. Nossos pensamentos são transformadores, e é por isso que o mau pensamento é tão maléfico para nós. Dessa forma, esse texto ele toca no assunto sobre o pecado por pensamento e o adultério. Porque só o fato de uma pessoa compromissada pensar em outra com desejos materiais da carne, que não sejam com seu companheiro ou companheira, já pratica o adultério. E não só com relação ao adultério por pensamento, mas também qualquer pensamento negativo que podemos ter para com o próximo, ou para com nós mesmos. Quando desejamos o mal a alguém, ou a nós mesmos por pensamento, já estamos realizando isso. E como disse, estamos sujeitos à lei de causa e efeito, e isso vai ter que ser reparado em algum momento, seja em uma prova ou expiação. Então, o mais importante para a nossa evolução, no momento, é a gente buscar corrigir os nossos pensamentos, resistir a pensamentos negativos que prejudicam o próximo e que prejudicam a nós mesmos. Devemos lembrar que todos nós estamos aqui para trilharmos juntos, buscando o progresso. A beleza, o dinheiro, os desejos materiais, nada disso é mais importante do que a nossa evolução espiritual. Estamos constantemente mudando de posição em nossas reencarnações. Então, a riqueza, a miséria, a beleza, a saúde, a doença, tudo isso é necessário para a nossa evolução. E aqueles que são desejados pela sua beleza, pelo seu dinheiro, pela fama ou qualquer outro motivo, pode estar em outra condição, em outra encarnação. Porque a nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Essa matéria, esse corpo material que temos, é só uma ferramenta que Deus nos emprestou provisoriamente para que possamos buscar a nossa evolução, o nosso progresso evolutivo. Dessa forma, temos que nos enxergar como espíritos que estamos juntos buscando o progresso. E o mais importante para isso, nesse nosso nível evolutivo, é buscar corrigir os nossos maus pensamentos. Como os espíritos mesmos dizem no texto, aquele que não pensa mais coisas negativas ou ruins já se purificou. Aquele que pensa, mas procura trocar o pensamento ou resistir a isso, está em vias de se purificar, ou seja, caminhando para isso. E aquele que pensa e se compraz com essa negatividade ainda está sobre toda a força do mal. Então vamos buscar constantemente, dia a dia, a nossa reforma íntima. Buscar mudar os nossos pensamentos, esses pensamentos negativos, resistir a desejos materiais e pensar mais na nossa vida espiritual, que é eterna. Cedo ou tarde, todos nós iremos nos tornar espíritos puros, mas o tempo e os problemas que iremos enfrentar até chegar lá depende de cada um. Uma dica para os nossos pensamentos negativos é buscar notar eles e trocar na mesma hora por um bom pensamento. Assim vamos alterar a nossa vibração e nos ligar a espíritos bons, a espíritos de luz. Com isso, encerramos o Evangelho de hoje. Agradeço a todos e que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons espíritos continuem sempre iluminando o nosso caminho. Que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falta que podemos ter cometido com eles.
Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe esse vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!